Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as notícias, todas as informações para você, torcedor. E hoje, apesar de o Vasco não estar em campo ainda, é um dia importantíssimo. Hoje tem jogo de um adversário que briga diretamente contra o Vasco aí na luta contra o rebaixamento. Falar sobre isso, falar, é claro, também sobre o jogo importantíssimo do Vasco amanhã contra a equipe do Internacional, falar sobre a manifestação que vai rolar em São Januário e todas as últimas novidades relacionadas tanto a futebol quanto à política do clube, que tem sim também grandes novidades. O Vasco nunca vai chegar ao fim aí com relação a essa briga da presidência do clube. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, também eu vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando aqui sobre o jogo de hoje que vai acontecer entre Bahia e Atlético Mineiro. O jogo aí do adversário que briga diretamente contra o Vasco na luta contra o rebaixamento. O Bahia se encontra em 16º e o Vasco se encontra em 17º. Porém, os dois com o mesmo número de pontos. E o Vasco dependendo aí do Bahia para sair da zona de rebaixamento. O jogo vai ser lá na casa do Atlético, lá no Independência. Um jogo aí que vale diretamente a briga pelo título do Atlético e a luta contra o rebaixamento do Bahia. O Atlético dentro do Independência é uma equipe muito forte, não perde, apesar de toda a irregularidade do Atlético Mineiro dentro da competição. A maioria das vitórias do Atlético acontecem dentro de casa. E há grande chance do Atlético Mineiro vencer essa partida, até porque o Bahia também não vem vindo tão bem na competição. E o Vasco amanhã encara o Inter, mas hoje vamos concentrar as nossas forças nesse jogo às 7 horas da noite. Muitas pessoas, é claro, não gostam de ficar secando, acham isso uma situação muito difícil, mas é importante secar o Bahia hoje às 7 horas da noite no Independência, um jogo importantíssimo, que é muito importante para o Vasco da Gama. E o Vasco, né, entra amanhã às 4 horas. Já trouxe um vídeo pela manhã falando exatamente mais, né, sobre isso. Luxemburgo muito focado no jogo, né? A partir desse jogo contra o Bahia já começa a valer aquele famoso plano de 15 dias do Salgado, plano de salvação para tirar o Vasco da zona de rebaixamento, né? Um plano que vale aí de todos os dias sem folga de trabalho, um plano que vale com bônus, tá? Tem bônus, uma bonificação caso o Vasco permaneça na primeira divisão, o Vasco se concentrando ali dia sim, dia não, independente se os jogos são no Rio ou não. Diversas coisas novas vão surgir dentro do clube para tentar livrar totalmente o Vasco dessa situação da zona de rebaixamento. E a partir desse jogo de amanhã, esse plano aí de 15 dias já começa a valer. Porém, amanhã temos esse jogo, Vasco e Inter. O Vasco vai com a mesma escalação que vinha jogando nos últimos jogos. Acredito que pelo que o Luxemburgo treinou nesses últimos dias, o Luxemburgo não vai repetir a escalação que entrou com o Bahia, né? Como se fosse um 4-4-2, uma escalação muito diferente, sem o Cano no ataque, sem o Leonardo Gil no meio campo. Provavelmente ele vai repetir as escalações que ele vem fazendo nos últimos jogos, com a única diferença é o Marcelo Alves, que tomou o terceiro cartão amarelo, e vai entrar ali na zaga o Ricardo Graça, formando a zaga, né, que começou o Campeonato Brasileiro e levou o Vasco à liderança com Castan e Ricardo Graça. O resto do time, todos nós já sabemos. Na lateral esquerda, Leonardo Matos volta da suspensão. Na lateral esquerda também há uma dúvida por conta da lesão do Henrique. O Henrique treinou ontem normalmente, porém ainda é dúvida para o jogo. Ele se lesionou contra, né, o Fortaleza, por conta disso deixa em dúvida se vai de Henrique ou vai de Neto Borges nesse próximo jogo. Também no meio campo vai voltar Leonardo Gil e Bruno Gomes, na frente Martim Benítez, na direita Iago Pikachu, na frente Germancano, e à esquerda ainda é uma dúvida muito grande. Pode entrar tanto Thales quanto Gabriel Peck, quanto também Igor Catatal. É uma dúvida muito grande na cabeça de Luxemburgo.
mas o Vasco está muito focado, o clube, o elenco está muito unido em prol aí de tirar e livrar o Vasco desse rebaixamento, desse quarto rebaixamento em 12 anos. É importantíssimo, né? A mídia já dá o Vasco como rebaixado, repórteres, Mauro César, Renata Fã, a Globo já considera o Vasco definitivamente como um time na segunda divisão do ano que vem, e a gente tem que lutar contra isso. A gente não pode deixar que o Vasco caia, e agora depende de nós, torcedores, brigarmos, reclamarmos e dar apoio aos jogadores. Acredito que a fase de bater, a fase de reclamar, a fase de xingar, a fase de falar mal já passou, rapaziada. A história do nosso time, o nosso clube, a história da Cruz de Malta que nós vestimos no peito estará em jogo nessas próximas três partidas: Inter, Corinthians e Goiás. Então deem apoio, incentivem, vão nas redes sociais, dá apoio aos jogadores, não briguem, não reclamem, porque nesse momento os jogadores precisam de energia positiva, precisam de uma mensagem de apoio para realmente dar sangue, dar raça e entrar com tudo dentro de campo para conseguir a vitória. Amanhã Vasco Inter, Vasco e Corinthians na próxima rodada e depois Vasco e Goiás fechando em São Januário. Amanhã, além de ter o famoso, o grande jogo, o importante jogo contra o Internacional, também vai rolar uma manifestação às 1h da tarde. Não temos ainda todos os detalhes, quem estará, como estará essa manifestação, mas por alto, né, sabemos que a manifestação irá rolar às 1h da tarde, concentração em frente ao portão social de São Januário. Com relação a essa manifestação, é mais focada mesmo, né, contra essa diretoria, contra tudo que aconteceu nas eleições do Vasco, contra esses próximos 3 anos de Jorge Salgado. Esse é o objetivo, né, no caso dessa manifestação. Então você é uma das pessoas que não concordam com tudo que está rolando, vai lá, aparece. Eu provavelmente devo aparecer também nessa manifestação. Se você não concorda com tudo que está acontecendo, vai lá, deixa o seu protesto, é claro, de forma pacífica. Não adianta quebrar, vandalizar, bater, sei lá, xingar, bater, quebrar São Januário, isso não adianta. O momento que a gente vive é caótico, é triste, né, de verdade, é crítico. Então vão, se vocês vão para apoiar. Vão, é claro, fazer o seu protesto de forma pacífica, mas vou trazer mais detalhes com relação a isso provavelmente no vídeo de amanhã, às 10 horas. Para quem não sabe, o jogo aí iria ser transmitido para a Globo no Rio de Janeiro, né? Porém a Globo cancelou e vai passar o jogo agora no Premiere. Lá no início o Vasco Internacional estava marcado para as 6h15 da tarde, porém a Globo quis passar esse jogo, anteceder esse jogo para as 4 horas da tarde para poder passar na televisão aberta. E ontem, aliás, eles retornaram, né? Eles mudaram a opinião e retornaram aí o jogo para o Premiere, porém agora às 4 horas da tarde, né? Provavelmente eles queriam que o Inter fosse campeão dentro de São Januário, fazer ali São Januário como se fosse um salão de festas, porque todo ano agora São Januário está sendo salão de festas. Foi pro Palmeiras, foi pro Corinthians, e a Globo fica muito satisfeita, né, quando isso acontece, é impressionante. Porém, como eu acredito que a Globo viu que realmente o Flamengo ainda tem chance, cancelou e voltou pro jogo ali às 4 horas, mas agora no Premiere, e o jogo que vai ser televisionado pelo menos aqui pro Rio de Janeiro vai ser Flamengo e Corinthians. Também, é claro, o torcedor vascaíno secando muito para que eles não ganhem esse título brasileiro, porque isso também não pode acontecer. Mas é focar. Jogo importantíssimo, Vasco e Inter, arbitragem tendenciosa, então fiquem de olho no árbitro que vai apitar o jogo de amanhã. Eu também trouxe um vídeo falando sobre essa arbitragem, uma arbitragem muito polêmica, que já deu problema no jogo do Vasco e Flamengo lá no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, expulsão que não houve, gol mal anulado, o VAR novamente prejudicando, então temos que ficar de olho. O Luxemburgo criticou muito a arbitragem desse Campeonato Brasileiro, o Vasco sendo um time com 17 vezes sendo desfavorecido, uma vergonha, e somente 5 a favor com o uso do VAR. Então realmente, o Vasco não pode se omitir, a direção não pode se omitir, tem que reclamar, tem que brigar para que essa situação não aconteça mais. Vamos focar, amanhã 4 horas da tarde Vasco e Inter, 10 horas eu volto com o pré-jogo. Hoje de manhã eu trouxe um vídeo também falando sobre novidades aí com relação a uma reviravolta na presidência. O Levin ainda não desistiu, tem inovação no Supremo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com grandes chances de mudança, esperança aí renovada para a grande parte da torcida vascaína. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por você ter assistido ele até o final. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo aí para todos os seus amigos vascaínos. Um grande abraço a todos, vamos, que amanhã é dia de Vasco e hoje às 7 horas é Bahia, Atlético Mineiro, CK, para que o Bahia perca e só dependa de nós. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.